Eren seguiu um caminho no qual foi criticado por muitos, como um povo que sempre foi oprimido pode parar a opressão. Então foi aí que Eren decidiu esmagar o mundo. Mas será que o Eren realmente foi livre? A tão almejada liberdade, ele realmente conseguiu alcançar isso? Pois bem, Eren, após beijar a mão da história, viu tudo o que iria acontecer dali pra frente. Ele literalmente conheceu a história inteira. Pulando para o último capítulo, no qual ele tem aquela conversa com o Armin, podemos ver o arrependimento do personagem e como ele só queria viver com a sua amada e seus amigos. Mas para ele não adiantaria nada ficar vivo se todos iriam morrer e sofrer. Então ele seguiu a decisão do estrondo para libertar a ilha e que todos os Eldianos pudessem finalmente viver em paz. Ele realmente se sacrificou para ajudar os seus amigos. Desde muito cedo, Eren deixou claro o quão importante os seus amigos era para ele e que ele faria de tudo para protegê-los. Mas ao final da obra vemos que esse sacrifício não adiantou muita coisa. Ele sim fez um estrago no mundo, mas é uma cicatriz que continuará doendo por muitos e muitos anos. O preconceito ainda existirá e talvez até mais forte, porque um único Eldiano quase exterminou o mundo. Mas o Eren ele só deu continuidade para o fluxo do que seria a história. Mas pensando bem, ele poderia ter mudado, seguir de uma forma diferente. Mikasa tem uma breve visão de como seria o futuro dos dois, caso eles fugissem. E talvez esse teria sido a melhor decisão a se fazer, fugido com a pessoa que ele amava e viver o resto dos seus dias ao lado dela. Por mais que seus anos de vida, por conta dos poderes de titãs, deixaria sua vida mais curta. Então ele teria poucos anos de vida para aproveitar ali com sua amada. Em algum momento ele iria morrer por conta dos poderes do titã e o poder ia surgir para outra pessoa. Mas de fato, o Eren conseguiu a liberdade, não do jeito utópico no qual a gente pensava, porque na cabeça dele, resetar o mundo seria uma ótima opção. Porque para o Eren, o preconceito e a opressão continuariam existindo. Então resetar e apagar tudo seria uma nova forma de construir um mundo que não houvesse esse preconceito e essa opressão, principalmente com os Eldianos. E em diversos momentos da obra, é até interessante, durante esse flashback no qual o Eren ele tá se conversando sobre essa decisão dele, ele começa a ver como é a humanidade e o quão podre ela é. O menininho que passava fome, que tava roubando alimento pra se alimentar, foi espancado por 3 caras, tá ligado? Então essa cena, ela é até pesada porque o Eren protege o garoto, né? Porque se seu senso de justiça ainda existe, a sua humanidade ainda está ali, mas é uma cena bem simbólica no qual ele abraça o moleque, chora e fala me desculpe, né? Já antecedendo suas desculpas pelo que estava por vir, pela sua decisão que foi tomada. Mas o problema de fato está no ser humano. Sempre vai haver bolhas que irão se achar melhores do que as outras, que caçarão as outras, e isso sempre irá existir. Até com a vida real, até com a nossa realidade mesmo. Desde o início da humanidade, isso existe. Grupos que oprimem outros, grupos que se acham superiores, grupos que acham que estão certos, que são melhores do que outros. Isso sempre irá existir. Voltando para Shingeki, a gente pode ver a realidade dentro das muralhas, em como o ser humano continuava sendo ruim, de toda aquela atrocidade que fizeram dentro das muralhas. A gente já vê que o humano, ele por si só não tem salvação. Sempre haverá o lobo em meio às ovelhas. Por isso que eu digo para quem acompanhou a obra e quem acompanha também, não existe lado correto. São seres humanos sendo seres humanos. Eren de fato conseguiu a sua tão aclamada liberdade. Não do jeito utópico no qual o personagem pensava, mas o seu objetivo principal foi cumprido, que era que seus amigos fossem livres, que o seu povo fosse livre. Isso era uma coisa muito importante para o personagem. Ele se sacrificou pelos seus amigos, jogou todos os seus objetivos pessoais e seus sentimentos por algo que o personagem acreditava ser maior do que ele mesmo. Por isso que as palavras de agradecimento que o Armin disse para o Eren, obrigado por ter se tornado o demônio por todos nós. Muitas pessoas aqui nessa fala do Armin condenam o personagem ou acham algo bizarro. De fato,
como o personagem pode estar agradecendo pela devastação de 80% da humanidade. Mas essas palavras são muito importantes. O agradecimento do Armin é pelo Eren ter desistido de tudo para trazer a liberdade. É uma pessoa boa ter se tornado um monstro com o intuito de proteger as pessoas que ele ama. Mas essa cena é o Armin reconhecendo o sacrifício do Eren. Seus amigos, que também são titãs, Eren conseguiu entregar uma segunda chance. Ele de fato acabou com o mundo, devastou o planeta. 80% da população foi dizimada, mas também ele entregou uma nova chance para os seus companheiros, uma segunda vida. Ele resetou a vida dos seus companheiros. Todos aqueles que estavam próximos a morrer por conta da vida útil dos poderes de titãs foram libertos, e eles ganharam uma nova chance de ter uma vida normal e conhecer o mundo. A liberdade foi alcançada, mas Eren não poderia desfrutá-la, mas as gerações futuras sim. Um mundo sem titãs, um mundo com talvez menos sofrimento, um mundo mais equilibrado. O Eren, ele poderia ter sido egoísta, ter fugido, ter vivido a sua vida e as guerras ainda continuariam. Mas ele decidiu fazer com que os seus amigos e que seu povo pudessem ter uma segunda chance, por mais que ele teve que fazer essa atrocidade. O mundo resetou, todos terão uma segunda chance. Os que oprimiram vão ter uma segunda chance para trabalhar melhor essa situação. Esse poder bélico de qual Marley possuía, já não possuía mais. Parades era excluído do mundo e agora não é excluído mais. Então o mundo poderia sim de fato desenvolver de forma talvez um pouco mais justa, né? E esses personagens do qual o Eren tanto amavam vão ter uma segunda chance de ter uma vida normal. Mas clã, esse é um pouquinho do debate que eu queria trazer referente ao Eren. Comentem aí o que vocês acharam da decisão do personagem e qual outras coisas, talvez qual outros caminhos ele poderia ter tomado na trama para talvez ele ter tido um final feliz. De fato, né? Não esqueçam de se inscrever no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo e se inscreva. Deixa aquele like supimpeira para ajudar a gente a trazer mais vídeos. E siga eu e o Robo nas redes sociais. E não esqueça de assistir o último vídeo do canal. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou. E até a próxima.